noite a todos, boa noite a todas. É com muito prazer que mais uma vez estamos aqui reunidos para a transmissão do Evangelho no ar desta semana, desta oportunidade. É com muito carinho que desde já agradeço a todos que possam se conectar conosco. Aproveito a oportunidade para pedir que curtam, comentem e compartilhem essa transmissão, de forma a formarmos uma grande corrente do bem, uma grande corrente de amor. Peço a todos que, à medida do possível, compartilhem essa transmissão. Em tempo, peço também para que todos possam, desde já, separar o seu copo com água, a sua jarra com água, para que possamos efetivamente receber a fluidificação proveniente dos amigos da espiritualidade que amorosamente depositam os seus fluidos à medida das nossas possibilidades e das nossas necessidades. Então peço para que separem o seu copo com água, a sua jarra com água, o seu recipiente com água, para que possamos receber esses fluidos da espiritualidade. Vamos nos posicionando confortavelmente, buscando uma posição confortável, para que possamos então receber de uma maneira mais tranquila as energias maravilhosas que aqui nos serão oferecidas. Então vamos já ouvindo esses sons harmoniosos e vamos já tranquilizando o nosso clima interior. Convido a todos para que nesses minutos que antecedem a nossa transmissão, que possamos inspirar profundamente, puxando o ar pelo nariz, preenchendo os nossos pulmões, os nossos brônquios, bronquíolos, alvéolos, fazendo com que esse ar pressione o nosso diafragma, fazendo com que o nosso volume do abdômen se expanda, para que possamos já relaxar e nos concentrar. E então vamos expirar pela boca, removendo todo o ar que temos dentro de nossos pulmões, eliminando também todas as energias nocivas que porventura estejam no nosso campo físico, psíquico, mental, emocional e espiritual. Então vamos começar. São 3 vezes que faremos esse processo de inspiração e expiração.
E agora, aumentando a nossa oxigenação, vamos já buscando uma posição confortável para que possamos calmamente nos colocar à disposição, a nossa atenção aqui dirigida para absorver os ensinamentos, as discussões que o nosso estudo de Evangelho no Ar nos oferece. Mais uma vez, gostaria de pedir para que todos possam curtir, comentar e compartilhar esta transmissão em suas redes sociais, para que possamos maximizar o alcance das nossas transmissões, no entendimento de que, para cumprirmos com o próprio nome de nosso canal, Lumina Mentes, devemos levar essas discussões a tantos quantos forem os locais possíveis, na certeza de que, através das discussões que aqui realizamos, é possível iluminar a mente. Não porque nós o fazemos, mas porque somos os veículos para discussões que permitem que cada um possa, à medida do possível, iluminar sua própria mente. Então, curtam, comentem e compartilhem essa transmissão em suas redes sociais. Em mais 1 minuto e meio, iniciaremos efetivamente a nossa transmissão. Então, vamos mais uma vez, aqueles que não o fizeram, separem o seu copo com água, a sua jarra com água, o seu recipiente, para que durante a nossa transmissão, os emissários celestes do Criador da vida possam visitar-nos e depositar nesta água os fluidos de que necessitamos, nos permitindo o reequilíbrio das nossas energias físicas, mentais, emocionais e espirituais. Em mais 1 minutinho iniciaremos efetivamente a nossa transmissão. Então, vamos nesse instante cerrar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento até a figura terna e amorosa do Mestre Jesus, sentindo os seus dedos acarinhando os nossos rostos, nos energizando positivamente, nos trazendo paz, serenidade, entendimento, compreensão, para que possamos nesse instante esquecermos por alguns instantes os nossos problemas do dia a dia,
para que aqui juntos, nesta grande corrente de amor, nos reunirmos num só coração e num só objetivo, de estudarmos juntos a moral que Jesus nos ensinou, na certeza de que esse entendimento nos fortalecerá e nos permitirá sermos hoje melhores do que fomos ontem, e permitirá ainda que sejamos consistentes para a construção de um amanhã mais equilibrado, mais feliz e mais saudável. E assim, agradecidos a Deus pela oportunidade bendita de aqui estarmos, e cumprimentando os amigos da espiritualidade, mensageiros de Deus, que pontualmente aqui já se encontram presentes, é que pedimos licença para iniciarmos mais uma transmissão semanal do Evangelho no ar desta oportunidade. E que o Senhor nos proteja e nos suporte e nos fortaleça hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos, boa noite a todas. Mais uma vez agradeço muito a presença de todos nesta transmissão, para que possamos mais uma vez aqui reunidos realizarmos o nosso estudo. E como todos sabem, nós realizamos o nosso estudo utilizando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Esse é o terceiro livro da obra kardeciana e ele é responsável por trazer as explicações sobre os ensinamentos morais de Jesus, em concordância com o Espiritismo e, o que é mais importante, a sua aplicação às diversas situações da vida. Eu peço aos nossos espectadores a licença pelo uso dos óculos. E então vamos, como de costume, abrir o nosso livro de estudo ao acaso para que possamos receber as lições da noite de hoje. Na noite de hoje, somos convidados a estudar o capítulo 17, Sede Perfeitos. Esse capítulo, meus irmãos, ele é composto pelos seguintes textos: características da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador, e nas instruções dos espíritos nós temos o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem do mundo e, finalmente, cuidar do corpo e do espírito. E na noite de hoje somos convidados a estudar esse último texto, cuidar do corpo e do espírito. Essa mensagem foi trazida pelo espírito Georges, é um espírito protetor. Essa mensagem foi psicografada em Paris em 1863. Será que a perfeição moral consiste na martirização do corpo? Para resolver esta questão, apoio-me nos princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo que, conforme esteja sadio ou doente, influi de uma maneira muito importante sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne. Para que ele vibre,
se movimente e até mesmo conceba as ilusões de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma situação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado, corpo e espírito. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Dessa confrontação, torna-se inevitável buscar seu ajuste equilibrado entre ambos, sendo que o segredo está em achar este equilíbrio. Aqui, pois, dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que negam a alma. Dois sistemas igualmente constrangedores, tão insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado dessas grandes correntes de pensamento, há um grande número de indiferentes que, sem convicção e sem afeições, amam com frieza e não sabem se divertir. Onde, pois, está a sabedoria? E a ciência de viver? Em nenhum lugar. Este problema ficaria inteiramente sem ser resolvido se o espiritismo não viesse em ajuda dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, comprovando que são necessários um ao outro e é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e das quais é tão responsável quanto um cavalo mal guiado o é pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se ao martirizarem o vosso corpo continuardes egoístas, orgulhosos e sem caridade com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela se encontra nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, dominai-o. Este é o meio para torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Apenas como uma nota de esclarecimento, essa mensagem foi transcrita e traduzida do original da primeira edição de Imitation de l'Évangile selon l'Espiritisme, por nele estar completa. Apenas como uma nota sobre a mensagem. Pois bem, meus caros, quando a gente fala cuidar do corpo e cuidar do espírito, é fundamental, meus irmãos, que a gente entenda uma única coisa. O princípio inteligente, aonde reside todas as funções de falar, de sentir, de sofrer, de sorrir, de estar alegre, de estar feliz, de estudar, de não estudar, as tomadas de decisão, elas não acontecem no corpo, elas acontecem no espírito, na alma encarnada. Por que eu acho importante começar a nossa conversa ressaltando esse ponto? Porque o corpo nada mais é do que a ferramenta. Um assassino,
que pega uma faca e tira a vida da vítima, quem é o culpado? O homem que se utilizou da faca para roubar a vida de outrem? Ou a culpa é da faca, puro instrumento pelo qual a vida foi ceifada? É muito claro que o culpado é quem idealizou a utilização da ferramenta para um fim menos nobre. Pois assim é com o nosso corpo. O nosso corpo nada mais é do que a ferramenta pela qual nós experimentamos a reencarnação, no nosso caso, no planeta Terra, e pelo qual nós temos a oportunidade de aprender e de manipular este mundo material que vemos. De outra forma, seria muito difícil. Portanto, não faz sentido realizarmos aquilo que chamamos de sacrifícios corporais. Por exemplo, vão me chicotear. Não adianta nada. Mas eu vou amarrar um cilício, que é aquele instrumento de tortura que muitos padres usavam na Idade Média, para me torturar porque eu sou um pecador. Meus amados, de nada adianta esse tipo de comportamento, porque o corpo nada mais é do que a manifestação física da alma. O que quero dizer com isso? O coitado do corpo não tem nada a ver com as decisões que a gente toma. Ele apenas é a manifestação, o meio pelo qual a nossa vontade se manifesta no mundo físico. Portanto, quando o texto coloca, quando o Espírito Georges impõe de uma maneira muito clara o conceito de que, se você quiser, humilha o espírito, dobra o espírito, humilha o espírito, trabalha com o espírito, subjuga o espírito, domina o espírito, é porque no final das contas, meus irmãos, o espírito é a origem de tudo. Se queremos que um corpo reaja de uma maneira adequada, o espírito deve enviar e se manifestar de maneira adequada. De outra forma, não será possível. Portanto, de nada adianta jejuarmos se o nosso espírito continua se alimentando de venenos de fofoca, de venenos de maledicência. De nada adianta irmos para a academia e fazermos 15 horas seguidas de exercícios físicos, se nosso espírito preguiçoso ainda prefere se deitar nas areias da ilusão, ao invés de lançar mão no trabalho árduo da reformulação de si mesmo. De nada adianta assearmos o nosso corpo físico para que ele se comporte de uma maneira limpa, se o nosso pensamento, que é no campo espiritual, continua sujo e continua retendo com ele as imundícies de pensamentos pecaminosos. Meus irmãos, tudo se processa no espírito e é necessário que, através do estudo, nós entendamos que, se quisermos viver num mundo melhor, não é com corpos que devemos lidar, mas sim com o espírito. E não é mandando com que o nosso vizinho faça o que queiramos. É preciso darmos o exemplo. É preciso que dobremos o nosso espírito, que livremos o nosso espírito do orgulho e a vaidade, para que, criando uma atmosfera psíquica ao nosso redor, comecemos a desencadear mudanças no nosso semelhante pelo nosso exemplo. De outra forma, será tudo ritual.
será tudo da boca para fora. E viveremos consistentemente num mundo de ilusão, que é o mundo que vivemos atualmente. Então, meus irmãos, se queremos um mundo melhor, sejamos pessoas melhores, não apenas no corpo físico, mas, acima de tudo, no corpo espiritual, respeitando a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E é nessa certeza que o nosso espírito será alicerçado e passará efetivamente a ser um embaixador do reino de Deus em nosso mundo. E assim, eu encerro os comentários da primeira leitura e abro a oportunidade para outros comentários, para dúvidas e para complementações. No caso de dúvidas, meus irmãos, as responderei à medida do meu conhecimento, e caso eu não saiba responder, buscarei essas respostas necessárias, as quais compartilharei tão pronto eu as obtenha. Boa noite, Rosa Watanabe. Boa noite, Dara Ribeiro. Boa noite, Sandra Tube. Aproveito ainda para solicitar para que, à medida das possibilidades de vocês, que vocês curtam, que vocês comentem e que vocês compartilhem essa transmissão nas suas redes sociais, utilizando o botão compartilhar desta live, para que possamos levar essa mensagem a tantos quantos dela possam se interessar, levando e formando uma grande corrente do bem. Bem, acredito que não há comentários nesse primeiro momento, então nós seguiremos para a leitura complementar da noite de hoje. A leitura complementar da noite de hoje será realizada utilizando o livro da Esperança. O livro da Esperança foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Mais uma vez eu peço licença pelo uso dos óculos e mais uma vez abriremos ao acaso para a complementação da lição da noite de hoje. E a lição que somos convidados a ler na noite de hoje é o capítulo 8, Instituto de Tratamento. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso disse Jesus, e está descrito no Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 6. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Isso está descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 18. Atingindo o plano espiritual, depois da morte, sentimentos indefiníveis nos senhoreiam o coração. Nos recessos do espírito, rebentam mágoas e júbilos, poemas de ventura e gritos de aflição, cânticos de louvor pontilhados de fel e brados de esperança que se calam de súbito no gelo do sofrimento. Rimos e choramos, livres e presos, triunfantes e derrotados, felizes e desditosos. Bênçãos de alegria que nos clareiam pequeninas vitórias alcançadas, desaparecem de pronto
no fundo tenebroso das quedas que nos marcaram a vida. Suspiramos pela ascensão sublime, sedentos de comunhão com as entidades heróicas que nos induzem aos galardões fulgentes dos cismos. Todavia, trazemos o desencanto das aves cativas e mutiladas. Ao invés de asas, carregamos grilhões, na penosa condição de almas doentes. Na concha da saudade, ouvimos as melodias que irrompem das vanguardas de luz, entretecidas na glória dos bem-aventurados. No entanto, austeras admoestações nos chegam da terra pelo sem-fio da consciência. Nas faixas do mundo, somos requisitados pelas obrigações não cumpridas. Erros e deserções clamam dentro de nós pedindo reparos justos. Longe das esferas superiores que ainda não merecemos e distanciados das regiões positivamente inferiores em que nossa modesta aquisição evolutiva encontraram início, concede-nos então a providência divina o refúgio do lar entre as sombras da terra e as rutilações do céu por instituto de tratamento em que se nos efetive a necessária restauração. É assim que, reencarnados, em nova armadura física, reencontramos perseguidores e adversários, credores e cúmplices do pretérito, na forma de parentes e companheiros para o resgate de velhas contas. Neste cadinho esfervilhante de responsabilidades e inquietações, afetos renovados nos chamam ao reencontro, enquanto que aversões redivivas nos pedem esquecimentos. À vista disto, no mundo, por mais atormentado que nos seja o ninho familiar, abracemos nele a escola bendita do reajuste, onde temporariamente exercemos o ofício da redenção, conquanto, crucificados em suplícios anônimos, atados a postes de sacrifício ou semi-asfixiados no pranto desconhecido das grandes humilhações, saibamos sustentar a estrutura moral, entendendo e servindo, mesmo à custa de lágrimas, porque é no lar, esteja ele dependurado na crista de arranha-céus ou na choça tosca de zinco, que as leis da vida nos oferecem as ferramentas de amor e da dor para a construção e reconstrução do próprio destino, entregando-nos de berço em berço ao carinho de Deus que verte inefável pelo colo das mães. É muito feliz essa colocação, meus caros, porque ele demonstra ao longo do texto a complementação muito justa ao que comentamos há pouco. Bem, iniciando pelo fato de que corpo vem do corpo e espírito não vem do corpo. Assim, o espírito, quando reencarna, não é um espírito criado ali naquela forma de bebezinho, e sim um espírito multi-experiência que não é a primeira vez que reencarna no plano terrestre, mas que tem ali a justa oportunidade de voltar à escola bendita da terra
para aprender, através de uma nova experiência física, as lições de que se vê credor. E por que eu falo que é muito importante? Porque a colocação do texto complementar, ele vai justamente no ponto que diz que é necessário que reformulemos, a partir desta nova oportunidade, a nós mesmos. Que reformulemos o nosso coração. Que possamos, através do ventre de nossas mães, enxergar a nova oportunidade como bendita oportunidade de refazimento, bendita oportunidade de reconstrução. É claro, meus irmãos, que estou falando do aspecto do espírito, mas é importante que lembremos do aspecto do corpo. Porque, sendo o corpo a ferramenta de manifestação do espírito encarnado, da alma, é fundamental que ela se disponha de um corpo saudável o suficiente para que esta alma possa cumprir as necessidades e os compromissos assumidos antes de voltar a esta vida. Assim, se faz mister manter os cuidados necessários para a manutenção da saúde do corpo físico, pois sabemos que a saúde do corpo físico reverberará no corpo espiritual. E da mesma forma, a saúde que construímos e zelamos no campo espiritual se manifestará igualmente à medida do merecimento no corpo físico que a manifesta. E assim, meus irmãos, entendemos de uma maneira muito consistente que corpo e alma formam juntos o instituto de tratamento. Tratamento de nós, seres ainda muito inferiores, que temos na oportunidade da reencarnação a oportunidade de não somente vestirmos uma nova roupagem, esquecermos os erros do passado, mas acima de tudo, a oportunidade de fazer de novo. E em fazer de novo, ter a oportunidade de nos tornarmos seres melhores. E em nos tornando seres melhores, termos a oportunidade também de ajudar a tantos quantos de nós se aproximam diariamente nas lidas da vida. E mais uma vez eu abro para comentários, para complementações ou para dúvidas relacionadas com o tema discutido na noite de hoje, aos quais responderemos à medida do possível. E caso hajam alguma outra questão que possa estar afligindo os nossos irmãos, por favor, utilizem essa oportunidade para trazer os temas à discussão, os quais igualmente responderemos à medida das nossas capacidades e competências. E caso não saibamos, buscaremos estudar mais para trazer as respostas devidas. Bem, acredito que não hajam comentários adicionais. Entretanto, visto o momento que nos encontramos, principalmente para aqueles que nos acompanham do Brasil, nós estamos em momento de carnaval. E o texto de hoje,
ele nos convida a fazer uma reflexão também sobre esse tema, o carnaval. No texto de hoje aprendemos sobre cuidar do corpo e do espírito. No texto de hoje aprendemos sobre o instituto de tratamento. E muitas vezes nessa época a gente fala, ai, mas a carne é fraca. Ai, mas eu fiz isso, mas a carne é fraca, eu não vi o que eu estava fazendo. Só é importante, meus irmãos, nós lembrarmos que essa época é uma época cheia de alegria e que devemos aproveitar com muita alegria. Mas devemos aproveitar com muita responsabilidade. Não existe carne fraca. O que existe são espíritos fracos. Então, se nós vamos sair para um baile de carnaval e esquecemos de vestir a responsabilidade nos acompanha ainda assim. E seremos responsáveis por tudo aquilo que fizermos. Então, como mensagem, utilizando os textos que estudamos na noite de hoje, o que eu sugiro a todos é que curtam este momento de alegria, de festa, de sorriso, mas com muita alegria. Se for praticar o sexo, que o pratique com responsabilidade. Que o pratique em primeiro lugar, utilizando sexo seguro, utilizando preservativo. Se vai a uma festa e há uma pessoa que se interessou por você, eu sei que existe muito a questão do ficar, eu fiquei com fulano, eu fiquei com ciclano, mas que nos lembremos que também somos responsáveis pelos sentimentos que despertamos nos outros, e esses sentimentos que despertamos, que muitas vezes pode ser uma paixão, somos responsáveis e que devemos dar todo o carinho necessário, todo o respeito, porque somos, meus irmãos, filhos de Deus, não somente fora do período de carnaval, mas também nesse período. Existe sexo desregrado não somente no período de carnaval, mas em todo o ano. Existe falta de respeito com os sentimentos alheios, não somente no período de carnaval, mas em todo o ano. O consumo de drogas, não somente nesse período, mas todo o ano. Portanto, meus irmãos, se faz necessário que lembremos da nossa responsabilidade. O mundo melhor começa conosco mesmo. Não estou dizendo para que vocês se tornem pessoas chatas, por assim dizer, e que não aceitem o carnaval. Muito pelo contrário, os incentivo todos a cultivarem essa festa, este momento de alegria. Lembrando que próprio Jesus, o primeiro milagre que ele faz numa festa, nas bodas de Caná, se eu não estou enganado. Ou seja, não existe nenhuma recriminação divina para a festa. Mas o que pedimos, meus irmãos, é a responsabilidade. Então, que sejamos muito responsáveis e que essa responsabilidade nos faça amadurecer e, em amadurecendo, que possamos nos tornar pessoas mais dignas, mais honestas e mais equilibradas, vivendo o mundo de Deus, o reino de Deus, não somente em nós mesmos, mas trazendo para todos aqueles que de nós se aproximar. O recado de carnaval está dado. Como não existe nenhuma pergunta, então eu vou seguir para a próxima etapa, que é a etapa de prece de encerramento, de vibrações, para que possamos encerrar a nossa transmissão de hoje.
E assim, vamos elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, oferecendo nesse instante as melhores energias que carregamos dentro de nós. Vamos buscando dentro de nós as nossas energias mais bonitas, mais puras, as nossas alegrias mais profundas, os nossos sonhos. E neste instante, cheio de muito amor, oferecemos à espiritualidade maior essas energias benditas, que possamos oferecer essas energias de amor e de paz na construção de um mundo mais fraterno. Vamos vibrando por mais fraternidade, por mais amor, por mais paz, por mais serenidade, por mais discernimento, por mais compreensão, por mais tolerância, por mais fé. Que o mundo possa, nesse instante, ser envolvido nesta onda de energias benfazejas, que o nosso coração oferta como sinal de gratidão por tudo aquilo que recebemos da Mãe Natureza, que recebemos em nome de Deus através da Mãe Natureza. Vamos vibrando amorosamente por todos aqueles nossos irmãos e irmãs que se encontram em zonas de dor e sofrimento, por aqueles que sofrem de males físicos ou espirituais. Vamos vibrando amorosamente por aqueles que sentem fome e que sentem sede, mas principalmente por aqueles que sentem fome e sede de Deus e da sua energia bendita. Vamos envolver amorosamente todos aqueles que neste instante clamam a Deus por uma misericórdia. Que as nossas energias envolvam esses corações nesse instante, trazendo consolo, trazendo paz, trazendo tranquilidade, mas acima de tudo, trazendo confiança que Deus, nosso Pai e Mestre amado, nos oferece a cada dia a oportunidade de sermos hoje melhores do que somos ontem, na construção de um amanhã mais feliz. E assim vamos vibrando amorosamente pelos nossos lares que nos acolhem. Vamos vibrando para que essas energias benditas possam fluir do portão de entrada de nosso lar até o último tijolinho no fundo dos nossos quintais. Que essas energias benditas nos protejam e nos abençoem. Que também abençoem nossos trabalhos, as nossas áreas de trabalho. Vamos vibrando amorosamente também pelas nossas famílias, pelos nossos pais, pelas nossas mães, pedindo para que a tua energia bendita e benfazeja reequilibre o campo físico, o campo psíquico, o campo emocional, o campo espiritual, o campo emocional de todos os nossos irmãos no planeta Terra. Vamos pedindo ainda uma licença para deixar uma vibração em aberto, para que os espíritos amigos possam utilizá-la onde se fizerem mais necessárias. E vamos também pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos e nossas necessidades pessoais, que cada qual de nós reconhece, e vamos pedindo também para que os amigos espirituais, emissários de Jesus, possam derramar no nosso copo com água, na nossa jarra com água, no nosso recipiente com água, as energias
benfazejas e amorosas de que necessitamos. E peço ainda, Senhor, a licença por vibrarmos por nós mesmos, mas não só pelas nossas necessidades, mas vibrarmos por nós mesmos em função de todos quantos nos seguem. Que a tua luz bendita nos faça ter a dimensão exata de que somos exemplos na vida. E assim, Senhor, com o seu amor e o seu respeito, elevamos mais uma vez o nosso pensamento, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em erro e tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois vosso é o reino, é o poder e é a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço a todos e a todas que estiveram conectados aqui nesta noite. Que essas energias permaneçam nos lares de vocês e que essa energia maravilhosa permaneça junto de todos. Lendo o comentário, a nossa irmã a Yukiko, ela faz o comentário para que as nossas vibrações intercedam pela cachorrinha Cici, de 18 anos. Tenha certeza de que ela receberá essas vibrações. E a minha sugestão, Yukiko, se você me permite, coloque um pouquinho de água fluidificada para ela e tenha a certeza de que a espiritualidade amiga, principalmente aqueles espíritos ligados à falange de Francisco de Assis, cuidarão muito de sua cachorrinha Cici, e tenha a certeza de que ela recebeu os fluidos necessários através das vibrações dessa noite. Mais uma vez agradeço a todos e a todas pela presença. Fiquem com Deus e até mais.